O outro processo que eu quero falar com vocês é o processo evolutivo da articulação. A articulação é a nossa linguagem. Por exemplo, eu estou falando com vocês, a gente fala português, e eu estou usando as palavras que conheço e sai naturalmente. E no saxofone, quando a gente domina todo o sistema de articulação, a gente vai tocar e vai sair naturalmente. Se eu pegar o soprano. Estou aqui. Aí eu vou pensar numa frase. Né? Vou pensar numa frase aqui rápida. A letra está seca. Mas o que eu fiz aqui? Eu fiz um sotaque. Eu fiz uma interpretação. Eu posso fazer essa mesma frase, que não vai sair a mesma, mas de uma forma diferente. Ficou mais quadrada. Eu posso fazer pensando na clave do samba. Por quê? Aí já inventei, tá vendo? Porque são linguagens, são sistemas de articulação. E com isso existe também um caminho, uma rota, um início. O que a gente tem que entender desde o início, porque a maioria dos métodos que temos para estudarmos já começa a trazer um sistema de articulação com as sílabas secas e suaves, que eu coloquei aqui. A seca que é o tu e o suave o du, du, da, de, né? É bem bacana. Porém, a gente não pode confundir essas sílabas de articulação com as sílabas que eu chamo de golpes fonéticos da sonoridade. Existem um conjunto de sílabas, como HO, por exemplo, que é usado para a sonoridade, e outro conjunto de sílabas que é usado para o desenvolvimento da articulação. Tem que separar, porque se a gente misturar as duas coisas, a gente vai ficar meio perdido. Eu já estou usando isso, mas não está ajudando no meu crescimento sonoro. Eu estou utilizando essa sílaba, mas não está me auxiliando aqui para usar o sistema de articulação. Então, quando você começa a conhecer e dividir, fica bem mais fácil. Você coloca cada coisa no seu lugar, certo? Então, quando a gente conhece isso, o sistema de articulação, o du, por exemplo, e o T, que é inicial, a gente já começa a fazer uma total diferença. Simples. Vou usar o du. O tu. Ou seja, simples, mas só que aqui eu já estou falando uma linguagem. Então, temos que preocupar com esse desenvolvimento da articulação. E quando ela chega, por exemplo, eu coloquei aqui o sistema de articulação, golpes fonéticos, clave musical e linguagem dos estilos. Quando a gente vai trabalhando nesse sentido, a gente começa a trabalhar, a gente começa a identificar qual tipo de idioma a gente quer falar. Se eu quero tocar um erudito, se eu quero tocar um samba, se eu estou voltado mais para o choro, se eu estou voltado mais para o jazz, eu tenho que conhecer as escolas, porque esse idioma é que vai te comunicar. E você tem uma cultura, uma formação musical. Eu gosto de pop. Então você vai aprender o seu idioma preferido, a sua tonada preferida. Mas só que o sistema de articulação tem que ser totalmente montado. Hoje, eu posso até tocar uma peça erudita. Se eu for tocar com alguma orquestra, eu posso ir. Mas vai custar muito para mim, porque eu não tenho mais essa linguagem. A minha linguagem é jazz Brasil. Eu gosto muito da mistura. Eu sou dessa escola de bossa nova com jazz, né? Vem ali dos Tanguetes, a gente Vitor Assis Brasil, essas coisas de mistura de São Paulo, de Rio, de Brasília, essa mistura dessa música. Então, isso está impregnado, a minha estrutura de ser. E assim vai sendo formado. Mas para isso a gente tem que passar por esse entendimento. Aqui,
eu coloquei lá um sistema de articulação simples, esse super simples, né? Eu coloquei, ó, de linha de largada, ó, ro, tu, tu, tu. Algumas vezes a gente fica com um vício. O que que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo o som nascer e estou usando uma articulação. Ro, tu, 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 tu. Eu uso mais para correção. Ro, da. Coisa simples, mas que é muito funcional. Ro, te, ro, de. E quando a gente vai trazendo isso, a gente vai aplicando, a gente vai limpando, a gente vai acentuando, a gente vai colocando o caminho da articulação em andamento. Claro, aí a gente passa para segunda etapa, onde a gente começa a trabalhar os tipos de articulação. Aí tem as articulações, né, ligada, separada, todo o reconhecimento de sinais que estar aqui, as combinações de sinais, né? Tenho várias aulas também, no meu curso eu falo muito, assim, de uma forma muito forte sobre essas questões da articulação, que eu coloco como duas cercas, sonoridade e articulação, cercando todo o seu conhecimento. No YouTube tem algumas aulas que eu também coloco lá, depois vocês podem procurar, são aulas que estão lá à vontade, mas temos que entender como atacar a nota, como finalizar a nota, como usar a vibração, né, de uma forma muito bacana, né? Aí eu coloco sobre o domínio da língua, né, na palheta, que é algo muito importante, porque, olha só, da metade para frente da boquilha, tá? Metade para frente, ela é responsável, a língua é responsável sobre o sistema de articulação. E da metade para trás é o sistema de sonoridade. A língua apoia o desenvolvimento da sonoridade. Então, a gente tem que saber isso muito bem. Então, eu vou trabalhando isso, aqui, ó, tá vendo? Posição da língua, os tipos de golpes fonéticos, golpe de sopro, de meia língua. Meia língua é quando você usa uma parte da boca juntamente com a língua para fazer algum sistema, por exemplo, o staccato duplo. Staccato duplo eu uso te, eu uso um pouco aqui, taca, 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 teque, tucu, 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 né, que é um rebote que a gente usa. Eu estou usando outra parte do sistema respiratório para fazer esse efeito esperado. Slap tongue, como eu fiz aqui recentemente, eu uso o céu da boca para fazer. Então, isso são golpes de meia língua, os golpes de sopro, que a gente usa apoio diafragmático, e tudo isso é sendo desenvolvido. Aí temos os 7 sinais que a gente vai misturando, e isso vai sendo trabalhado, o staccato, staccatíssimo, marcado, acento, tenuto, fermata, legado. A gente vai aprendendo isso, a gente vai aplicando isso, vai imergindo isso para se tornar natural. Ao ponto, quando você for tocar, você não vai ter dificuldade. Você vai ver uma peça, você vai ver uma partitura, você vai colocar tocando, você vai jogar no meio da frase, que fica assim, natural. Aí quando você vê, a sua linguagem musical está sendo montada, né? Claro que a gente sempre tem que buscar referência. Aí aqui, mistura de articulações, né? Tá vendo? Uma neutra, por exemplo, eu coloco neutra porque são um tipo de articulações que entram em qualquer sistema musical, no pop, no jazz, no samba, tá vendo? Ó? No maracatu, por exemplo, aqui, neutra. A primeira lá, número 1. Tudo ligado. Segunda. Seco. Ligando ali, ó. Liga o 4, staccato 3, a número 3 lá, ó. Aí ali, a número 4, ligo 2 e separo 2. Vai trazendo a cor, a diferença. A número 5, aí eu já encontro um pouco do baião, do frevo lá, ó. Porque no baião, no frevo, tem um lance. Você liga 2 e separa 2. Liga 2 e separa 2, né? Então, essas coisas a gente vai aprendendo aos poucos, porque é evolução. Você não fica parado. Eu estudei isso, eu quero estudar aquilo. O que eu preciso estudar? Precisa estudar de forma crescente, evolutiva. Quando você toca de forma evolutiva, crescente, você sabe onde está, como eu disse, o que deve estudar, o que precisa estudar e não fica perdido, sabe? Eu estou numa escola agora, beleza, bacana, tem uma metodologia que, poxa, mistura muitas coisas.
A primeira coisa que eu faço com os meus alunos é identificar qual é a necessidade dele. Ali eu tenho um grupo do WhatsApp, depois quem quiser entrar, eu vou falar para vocês aqui, vocês estão todos convidados para participar desse grupo. Ontem eu fiz uma pergunta: quais são as dificuldades que vocês têm no saxofone? O que vocês precisam estudar? Perguntei assim. Aí cada um colocou as suas deficiências, o que eu preciso disso, preciso daquilo, preciso disso, preciso daquilo e tal. Mas quando você tem uma rota, um sentido, você que vai ver que as suas deficiências elas serão supridas na caminhada, quando você está estudando certo. Eu já fui vítima de estudar de uma forma muito retalhada. Por exemplo, estudava uma coisa lá na frente, estudava outra lá atrás, estudava uma coisa que não tinha nada a ver no momento que eu estava, e algumas vezes até me frustrava. Eu falei, puxa vida, isso é muito difícil para mim. Ah, isso aqui é muito fácil. Ah, não sei o quê. E ficava aquela salada, aquela mistura. Mas depois de um tempo, eu mesmo falei, peraí, dando aula, ensinando, eu comecei a criar uma metodologia passo a passo para as pessoas saberem aonde está, o que precisa estudar e como evoluir. Se você entra nesse mecanismo, acabou, sabe? Você vai chegar, você vai conquistar, você sabe o que estudar. Eu, por exemplo, estou aqui, tem hora que eu vou estudar, tem os métodos que eu escrevi aqui, ali atrás tem um monte. Fala, hoje eu vou estudar repertório, eu vou estudar eu sei todos os repertórios, nível básico, nível médio, nível avançado. Hoje eu vou estudar só o nível básico. Estudei, decorei a harmonia, o tema, aplico as ideias, vou para o avançado, porque eu vou dividindo. Ah, hoje eu vou estudar só articulação. Tenho vários materiais, tenho vários sistemas, coisas que escrevi, arranjos e tal. Aí eu vou trabalhando, estudando. Eu vou estudar sonoridade. Aí eu vou colocando os conteúdos. E eu não paro, porque eu sei que se eu parar de estudar, a linguagem fica pouca. Aí, por exemplo, no controle da articulação, a gente tem que entender essa questão de tocar lá no chão, como eu mostrei até nas notas aqui, tocar de uma forma mediana e uma forma alta, com muito volume, né? Essa frase aqui, por exemplo, ó. Aí eu vou tocar essa frase lá no chão. Opa, peraí, deixa eu tirar só um negócio aqui. Peraí, voltando aqui. Com mais volume. E assim vai, porque é o domínio. Você consigo fazer, eu fiz uma articulação aqui do Daú Hindu, que é um sistema de articulação usando vários golpes fonéticos para trazer esse balanço, né? Para ela sair dessa tá, para ela ficar mais redonda, né? Então, é bem bacana. E aí eu quero, deixa eu ver, é isso mesmo. Estou quase finalizando essa parte aqui, para trazer essa questão da linguagem, por exemplo. Eu coloco os 3 L's, que é a língua, né? A língua, por exemplo, articulação pesada. Se você coloca a língua muito dentro da palheta, aqui, ó, se você vai articular, aqui é uma boquilha pequenininha, né? Mais do alto, do tenor, vai ficar mais pesado. Então você tem que colocar menos língua, não no bico da palheta, mas aqui embaixo, para você trabalhar bem o sistema de articulação. Isso vai para todas as etapas futuras, né? Você trazer as letras secas e suaves que são usadas para articulação e não para o estudo da sonoridade. Você tem que saber dividir, como eu falei, né? E a linguagem, que é os 3 L's, são as variedades de articulações e conteúdos sonoros que irão desenvolver o seu discurso musical. Então, se você trabalha sonoridade, você trabalha todo o sistema de articulação, trabalha as linguagens em si, você com certeza vai ter um vocabulário musical crescente, sabendo que você vai estudar, tá? Aí eu coloquei aqui, que é algo que eu gosto bastante, sobre as claves musicais, porque cada estilo musical ela tem uma batida. Pum, pum, pacum, pum, taca, tum, pum, pacum, pum. Aqui eu já faço isso, você já lembra que é uma clave musical de um estilo musical, né? Se eu faço tum, 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 é uma clave musical, você já sabe o que tocar. Se eu faço 1, 2, 3, 4,
você já sabe que clave é, entendeu? Aí você vai colocando, porque você assimila toda a linguagem que você está trabalhando, a sua articulação dentro da clave musical. Você não vai tocar, por exemplo, de forma dura, certo? Você tem que entender. Eu gosto muito, já fui 2 vezes em Cuba tocar. Aqui em Buenos Aires tem uns músicos cubanos que eu estou conhecendo, é bem bacana, porque eles têm o Latin Jazz, né? Pá, cá, 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 cá. A clave cubana é muito legal de ouvir porque eles deslocam muito todas as notas, né? E toca de uma forma, parece que tá tudo muito solto, tudo muito adiantado, mas está no tempo, dentro da harmonia, é fantástico. Mas por quê? É natural. Então, essas claves a gente trabalha também quando a gente está tocando. Você escuta o som, você vê isso aqui, você vai colocando as ideias e aos poucos você vai dominando. Então, só para vocês verem, eu comecei assim, falando sobre sonoridade, um processo, articulação, um processo. Processo inicial, mediano, avançado e mais que avançado, certo? Aqui já está surgindo para o avançado, né? E aí, o que acontece? A gente chega nesse terceiro ponto, que é de uma forma prática e teórica.